nesse vídeo temos aqui um pequeno texto. Ele vai nos direcionar a um tipo de pensamento que é comum, mas a maneira que foi me passado ficou interessante, porque nos faz ver de várias maneiras, por vários ângulos, e ajuda muito a compreender, para que nos ajude a refletir. Quando vemos uma imagem, um vídeo, uma palavra ou mensagem que nos faz mudar, não foi isso que nos fez mudar, realmente. Esse foi sim o último ato de uma sequência de atos, né? Uma última cena da qual já tínhamos dentro de nós e que foi tipo a gota d'água, a última peça do quebra-cabeças do qual passamos a compreender o todo. Então olha que interessante, né? Por quê? Porque às vezes é complicado algumas coisas na vida da gente para nós compreendermos. E para a gente entender, compreender as coisas, as pessoas, nós precisamos ter uma consciência do que está ocorrendo, do que está acontecendo, daquela circunstância de nossa vida e aquele momento da nossa vida. E para isso, não é um simples acontecimento que faz mudar tudo. Temos toda uma trajetória para se chegar até lá. Então, é como tirar carta de carro. Isso é um exemplo bem grotesco. A gente não aprende a dirigir de uma hora para outra. A gente faz uma aula, 2, 3, embora o mais básico, né, seria a direção e a aceleração, mas mesmo assim é importante que saibamos o tempo de apertar o acelerador, de trocar a marcha, né? Acho que ainda tem muitos carros que trocam a marcha manualmente. E o breque, né, as outras coisas, seta e tudo mais do carro. E aí quando a gente vai fazer o teste, a gente falou, aprendemos. Então esse último ponto, ele não foi, nós não aprendemos por causa da última aula de direção. Nós aprendemos por causa de todas as aulas de direção. Esse exemplo não ficou tão... Funcionou, mas ele não ficou tão perfeito, porque esse último momento ele poderia ser qualquer um, né? Eu poderia aprender a usar o breque na última aula, ou aprender a usar a embreagem na última aula. Talvez tenha uma sequência também. Mas, pois bem, um outro exemplo, né? Às vezes uma pessoa ela tem alguns relacionamentos na vida dela que não deram certo. E ela fica se perguntando, mas por que não deu certo? De repente, todos esses relacionamentos anteriores, eles serviram para que eu, você, qualquer pessoa, aprendêssemos a como conviver com outra pessoa e deixar assim nós preparados para quando realmente encontrarmos alguém que nos compreenda, nós estamos prontos, nós já sabemos. Percebe? Como tudo é algo que a gente tem que ir aprendendo e não é somente o último momento que é o que decide. Decide totalmente, né? Porque é a última gota d'água, a partir daquilo estamos prontos. Mas não foi a gota d'água em si. Tem todo o processo, porque se não tivéssemos todo aquele processo passado, não tivéssemos o copo inteiro de água, aquela gota d'água não iria fazê-lo derramar. E então, algo passa a se transformar em nossa vida. Nós acabamos por compreender o todo. Compreender que
todas as coisas de nossas vidas, principalmente a nós mesmos, nós somos uma série de processos. É importante aprender a trabalhar, é importante aprender a cuidar da própria saúde, é importante aprender a conviver com as outras pessoas, é importante saber a hora de falar, é importante saber a hora de se calar, é importante saber a hora de se impor, é importante saber a hora de mostrar algo novo, é importante o momento de se guardar segredo. Todos esses são etapas. Isso também me remete bastante no sentido de tudo, das várias vezes que estamos aqui no planeta Terra, para que com que eu, você e qualquer pessoa possamos estar aprendendo. De repente, algo que eu aprendi em outra vida é o que eu estaria utilizando na prática nessa vida. Porque na outra vida não teria como eu aprender. De repente, numa vida, eu acabei sendo uma pessoa vilã muito má, o qual aprendi na dor, na falta do amor, o quanto era importante o amor. Só que naquela vida já não havia mais sentido eu utilizá-la. E quando eu chego nessa vida, eu estou muito grato pelas pessoas que estão ao meu lado, sem às vezes eu saber o porquê, mas é porque está lá dentro de nós. Então nesse vídeo, nós vimos que essa parte relacionada ao pingo d'água, né? A gota d'água que nos fez mudar, ela foi importante, muito importante, mas ela não é somente ela que nos faz mudar como um todo. Tem todo o processo, tem todo o copo d'água por inteiro. Quando vemos uma imagem, vídeo, palavra ou mensagem que nos faz mudar, não foi isso que nos fez mudar. Esse foi sim o último ato de uma cena da qual já tínhamos dentro de nós. Foi a gota d'água, a última peça do quebra-cabeças do qual passamos a compreender todo. Por que eu falei todo? Porque às vezes a gente, quando está montando o quebra-cabeça, a gente não sabe que forma vai ter o quebra-cabeça. A gente não olhou a capa do quebra-cabeça mostrando a imagem que ele ia montar. Esses são os que eu mais gosto de fazer. Então a gente vai começando a colocar as peças. E de repente, quando a gente coloca determinada peça, aí a gente consegue ter uma noção, uma imagem de como será o quebra-cabeça. E a partir dele, nós conseguimos dar um andamento para a montagem do todo. Gratidão, gratidão, gratidão.